Bom, então boa tarde a todos. Eu sou Marcele Carvalho, atual presidente da TC Rio. Estamos aqui, em mais um encontro. Sejam muito bem-vindos. A TC Rio tem promovido esses eventos semanalmente com temáticas relacionadas à pandemia. Então, quero agradecer a presença e participação de todos os nossos associados, que vêm participando aí intensamente, trocando e aprendendo bastante com os nossos convidados e também nos fazendo aprender bastante com as sempre pertinentes colocações. Enfim, muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer também ao aceite do convite para participar do encontro de hoje, a Maria Amélia Penido, Luiz Felipe Rocha, que vão falar sobre um tema especialmente importante, sobre compaixão e autocompaixão, um tema essencial tanto para a nossa prática clínica com os nossos clientes, mas também para o nosso autocuidado. Então, tenho certeza que a gente vai ter aqui uma tarde com conteúdos muito interessantes para todos nós. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, queria só lembrar vocês para, por favor, permanecerem com o áudio no silencioso. A gente quer muito que vocês possam participar com a gente, interagir com os nossos convidados. Então, para isso, só por uma questão de organização, é importante que vocês usem o recurso de Raise Hands, que fica em participantes lá embaixo da tela, no cantinho direito. Então, quando a gente verificar que vocês estão querendo a palavra, os nossos convidados vão sinalizar para vocês fazerem as perguntas e as colocações que forem necessárias. Então, a gente conta aí com a participação ativa de vocês mais uma vez. Então, novamente, agradeço a presença de todos, agradeço a Maria Amélia, Luiz Felipe, e passo, então, a palavra a vocês para a gente iniciar mais um encontro da TC Rio. Muito obrigada. Oi, Marcele, oi, Luiz, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nesses eventos, nesses encontros que a TC tem feito semanalmente, super importante, nesse momento que a gente está numa quarentena. E então queria agradecer o convite, agradecer o Luiz também por estar aqui junto comigo. Não sei se você já quer começar falando oi para o pessoal aí, ativar teu microfone. Oi, pessoal, bem-vindos. Eu que agradeço o convite, e a oportunidade de estar compartilhando esse encontro, essa mediação desse encontro com a Maria Amélia. Imagina, olha que honra minha. Então, eu e o Luiz, a gente tem esse tema em comum de estudo, que é a compaixão e a autocompaixão, e a ideia é um pouco trazer isso no contexto atual que a gente está vivendo. A gente pode fazer, como está todo mundo em quarentena, um pouco do objetivo também é a gente poder trocar ideias, Então, como a Marcele falou, em algum momento vocês podem levantar a mão. Eu e o Luiz Felipe, a gente organizou um pequeno roteiro, do que a gente pensou para falar para vocês hoje. Então, a gente vai puxando esses assuntos do roteiro e vai debatendo, Então, como um primeiro ponto, para começar a falar aqui no nosso roteiro, a gente pensou primeiro em falar um pouquinho da definição de forma rápida, de compaixão e autocompaixão, para contextualizar o nosso assunto e depois fazer o paralelo com isso, com os assuntos mais atuais, por que está falando disso nesse momento, Acho que é uma questão importante. Então, eu tinha pensado no primeiro momento, quando a gente falou nesse tema, eu fiquei pensando, tem uma onda de lives agora, e é óbvio, que o Covid é o assunto, tirando política, talvez, que nos distraia, mas o Covid é o assunto que mais aparece nos jornais, que a gente mais tem escutado, que a gente mais no dia a dia, tem se dado conta, querendo ou não, mesmo que a recomendação seja não ver tanta notícia assim, está na nossa porta, está no nosso isolamento, está o tempo inteiro com a gente. Então, como pensar, eu acho que a autocompaixão é um tema que fala, a gente pode contextualizar dentro do Covid, mas eu acho também que ele pode ser uma importante ferramenta de como lidar melhor com o momento atual. Então, acho que esse tema ele traz uma questão bem prática, assim, que pode rapidamente ser aplicado para
lidar melhor com os desafios dessa mudança que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, toda mudança, ela vai gerar um nível de desgaste, da gente ter que se adaptar, né? E vai trazer à tona o que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, dependendo de como cada um, né, estava na sua vida, essa mudança vai bater de uma determinada forma, de acordo com as nossas crenças, com a nossa história, com como a gente vive conflitos, como a gente vive situações de medo, de angústia. Então, tudo isso vai estar aparecendo agora. E aí eu comecei a pensar que a primeira coisa a gente talvez tivesse que fazer uma análise, assim, como é que estava a nossa sociedade na hora que isso começou. Eu acho que essa é uma reflexão bem importante para a gente entender o contexto de onde que começa, né, os problemas e as soluções. Então, tem um artigo que eu adoro, bem recente, do Paul Gilbert, de 2019, em que ele coloca uma frase que eu acho interessante, que é: a cultura moderna pode trazer à tona o melhor e o pior de nós. Então, o que isso quer dizer, né? Em que cultura a gente está inserido, em que valores, né? Sociedade, com que valores que a gente está nesse momento em que o Covid aparece, né? E aí eu acho que toda a vivência que a gente está tendo em relação ao Covid vai ter um pouco de relação com esse contexto. E aí nesse artigo, o Paul Gilbert chama a gente para uma reflexão bem interessante, que eu acho que a gente estava num momento muito híbrido, né? De uma certa transição de uma sociedade muito individualista, em que os valores estavam muito ligados a consumo, né, a ter e não ser, mas já no momento talvez de um pouco de transição. A gente tem, nos últimos anos, falado muito do conceito de sustentabilidade, não só no âmbito do meio ambiente, né, mas a sustentabilidade enquanto planeta, né, o quanto que é uma ideia muito presente no conceito de autocompaixão, que é um conceito de humanidade comum, né? Então, a gente vive conectado no mundo, seja pela internet, mas também pelo clima, por tudo, né? Não tem mais como a gente se isolar egoisticamente de que eu faço aqui não interfere em você lá em outro lugar. Não, a gente sabe hoje que o planeta está conectado, né? Tanto pelas redes, quanto pelo clima, então, quanto pela economia, né? Uma crise lá na China derruba a gente aqui. Então, a gente não tem como continuar com essa visão totalmente individualista, porque como a gente está mesmo vendo com o vírus, né, quer dizer, uma coisa que surgiu lá na China e que foi se expandido pelo planeta inteiro, deixou todos nós, né, no planeta todo, exatamente vivendo o mesmo momento, de certa maneira, de morte, de confinamento, de como lidar com essa ameaça do vírus, de como, né, mudar hábitos e mudar comportamentos e isso proteger a gente. Então, eu acho que o vírus ele vai trazer realmente, né, o melhor e o pior, né? A gente está vendo muita coisa está sendo realçada por esse momento, né? E aí eu acho que a gente pode refletir sobre coisas boas e coisas ruins que essa lupa, né, traz para a gente. Acho que tudo tem dois lados, né? Por mais difícil que seja uma quarentena, ficar isolado e tenha muitas desvantagens, a gente com certeza também tem aprendizados nesse momento, né? Então, pensar que a gente estava numa sociedade, né, com uma interpretação, eu acho, muito da teoria da evolução, né? O modelo americano de capitalismo ele vem muito com darwinismo social, né? Que é uma ideia de que os mais fortes são os que sobrevivem, né? E como que isso influencia na economia, na cultura, no pensamento, nos valores, que vão gerar uma cultura que é muito individualista, muito egoísta, né? Que busca o perfeccionismo, mostrar tudo perfeito, né? E esse contexto acaba levando a gente a desenvolver uma autocrítica muito grande, porque se a gente tem que ser perfeito, se a gente o mais forte é que sobrevive, o que domina é o que sobrevive, o que prevalece é a individualidade, né? O sucesso ele é financeiro, ele é carreira, ele é eu conseguir alcançar um status de dinheiro, né? Se esses são os meus valores, com certeza o que vai vir com isso é uma cobrança muito grande, uma autocrítica muito grande. E a gente começou a ver que esse modelo de sociedade deu uma epidemia de solidão, né? De pessoas achando que a conquista da autonomia, de ser sozinho, de se sustentar, de se bancar, de ser independente, era o que ia trazer mais felicidade para a gente. E aí a gente se depara com uma sociedade doente, em que a gente tem os adolescentes com comportamento de automutilação e suicídio, não lidando com frustração, que a gente tem idosos isolados, né, uma epidemia da solidão no mundo todo. Então a gente começou a dar errado, digamos assim, em muitos aspectos, né? E eu acho que isso levou a uma reflexão sobre essa visão de mundo, né? Que aí tem uma outra interpretação da teoria da evolução que vai dizer o contrário disso. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptados. E que para uma sociedade como a nossa, humana, né,
que precisa de outros para sobreviver, estar mais adaptado no nosso caso, né, vai ter a ver com habilidades sociais, com estar num grupo, pertencer a um grupo, fazer parte de um coletivo e conseguir trabalhar em prol desse coletivo. Então, é uma outra forma de olhar a aplicabilidade na área, né, social, psicológica, econômica, desses conceitos da teoria darwiniana. Né? Então, não necessariamente é o mais forte que sobrevive, né? Mas eu acho que a sobrevivência vai depender muito mais das nossas habilidades coletivas do que na nossa mente individual. Né? Então, enquanto espécie, a gente tem sobrevivido pela nossa capacidade de se organizar em grupos. Né? A partir dos grupos é que a gente cresce enquanto sociedade, é que a gente consegue construir um monte de coisa. Né? Então, a gente tem prosperado quando a gente, né, faz uma família, constrói uma família, uma base segura, a gente consegue criar nossos filhos, esses filhos conseguem crescer em segurança, e isso busca a proteção, né, mútua da nossa espécie. Então, uma outra visão que a gente pode pensar, e que eu acho que o conceito de compaixão e autocompaixão vem muito dentro desse contexto, é uma mudança mesmo de paradigma. Né? Em vez de olhar uma sociedade individualista, a gente tentar pensar numa sociedade coletiva em que a humanidade comum seja um pilar. E a humanidade comum é essa ideia de que está todo mundo conectado, a gente divide o mesmo planeta, né? O sofrimento humano ele é universal, todos nós sofremos igual, né? O que dói na minha carne dói na tua, então a gente pode com certeza empatizar e se unir em prol de que todos nós que estamos no planeta Terra em algum momento temos algum tipo de sofrimento humano, isso é uma característica do ser humano, né? Sofrer, né? Ter dificuldades, a vida não é nunca um mar de rosas, a vida vai ter sempre percalços, mas que a partir das nossas relações sociais, de quando a gente constrói vínculos de apego, vínculos de apoio, é que provavelmente a gente consegue superar melhor essas adversidades. A gente já viu que esse caminho do individualismo, do egoísmo, do perfeccionismo não está dando, né, um resultado muito interessante. Então, desenvolver componentes pró-sociais de colaboração e de compaixão parecem muito mais antenados com a visão de mundo atual, quando a gente começa a questionar um pouco esses valores individualistas. Então, acho que é nesse contexto que a gente começa a ter um boom de falar, né, de pesquisas, tentando olhar lá a cultura oriental, olhar o budismo, ir na base do budismo, adaptar isso numa interface com a psicologia, e eu acho que é nisso que surge esse resgate toda a meditação, o mindfulness, essa onda que a gente tem visto. Eu acho que é um resultado natural dessa crise, da gente sair de um modelo que não estava dando certo e tentar resgatar algum outro tipo de modelo que nos traga um bem-estar maior, né? Pelo caminho da compaixão, da autocompaixão, da humanidade comum. Né? Então, a minha primeira fala tinha um intuito um pouco de contextualizar por que a gente está falando hoje, por que de repente tem esse boom, né, de falar de compaixão, autocompaixão, empatia, mindfulness, de onde veio isso, né? Eu acho que vem dentro desse contexto mesmo da gente estar questionando valores no mundo todo, não só, né, a gente aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Eu acho que essa cultura individualista está sendo muito questionada, né, em muitos aspectos. E aí nisso a gente começa a caminhar para a ideia de habilidades pró-sociais. Que habilidades são essas? A compaixão vai ser uma dessas habilidades, né? A gente poder realmente ter um sentimento de ser conectado com o próximo, com o mundo, né? De ter um sentimento de bondade, né? De querer desenvolver o próximo, desenvolver nós mesmos, de um senso de coletividade, né? Então, isso tudo vai fazer parte do conceito de compaixão, né? A gente vai falar na compaixão com 3 elementos. A humanidade comum, que é essa questão que eu estava falando, de que estamos todos no mesmo barco, conectados, dividimos o mesmo sofrimento. Um sentimento de bondade, de querer cultivar, né, boas práticas, bons sentimentos em prol da nossa sociedade. E o conceito de mindfulness que está na chave da compaixão, porque dificilmente eu vou poder ter uma postura compassiva se eu não estou conectada com os meus sentimentos, com o momento presente, com o outro. Então, o conceito de compaixão ele vai somar, né, esses 3 elementos para falar em uma habilidade de desenvolver calor, compaixão, aceitação, empatia, prestação de cuidados. Né? Então, isso tudo está dentro do conceito de compaixão. E o conceito de autocompaixão nada mais é do que isso tudo auto-aplicado. Né? Quando a gente olha para a gente com um olhar de humanidade comum, de aceitar o nosso sofrimento, de validar os nossos próprios sentimentos, de não ficar julgando que os nossos sentimentos são bons ou ruins, né? Ou que a gente deve se criticar ou se cobrar, né? Então, a gente ser legal com a gente mesmo, a gente entender que a gente também é humano, né? Que a gente também pode ter bondade para conosco, né? E que a gente também precisa estar conectado no momento presente para entrar em contato com as nossas emoções, nossos pensamentos e até para fazer esse diálogo mais acolhedor com a gente mesmo. Então, esse seria o conceito de autocompaixão. Luiz, não sei se você quer complementar alguma coisa disso, acho que seria legal.
Eu acho que essa sua fala introdutória foi muito legal, porque deixa claro assim que a psicologia descobriu, né, digamos assim, a compaixão e a autocompaixão há pouquíssimo tempo, né? Se a gente comparar, por exemplo, com os estudos da autoestima, desde o início, né, do surgimento da psicologia, os primeiros estudos de psicologia já traziam, por exemplo, a questão da autoestima contingente, né, que é se eu alcanço, eu aumento minha autoestima, se eu não alcanço, minha autoestima vai para o buraco, muito nesse contexto ocidental, individualista, né? Mas também deixa claro que, embora a ciência tenha descoberto a compaixão e o poder dela há pouco tempo, ela já existe há muito tempo. Né? A ciência, a psicologia não inventou a compaixão, muito pelo contrário. A gente, como ficou claro na fala da Maria, né? A gente olhou para outras vertentes filosóficas e religiosas, principalmente orientais, né? E começou a olhar para isso através das lentes da ciência e comprovar como que essa variável é importante na construção da saúde mental. E eu gosto muito da definição do Gilbert também, mais genérica de compaixão, né, que é uma sensibilidade para o sofrimento acompanhada por um compromisso de aliviá-lo ou de preveni-lo. Né? Obviamente, se a gente for por outras linhas filosóficas e religiosas, a gente pode encontrar outras definições, mas eu acho que dentro do estudo da compaixão na psicologia, essa é uma definição bem hegemônica, e a gente consegue enxergar nessa definição que a autocompaixão possui dois atributos, digamos assim. Um atributo de sensibilidade à dor, de estar com essa dor, né? E aí envolve, então, você confortar, acalmar, validar, mas também tem um atributo mais de ação, né? Que é o compromisso de você fazer alguma coisa para aliviar essa dor ou prevenir que ela aconteça. Então, é agir no mundo, então, como a Maria falou, né? Proteger, prover, motivar. E para mim ficou muito. Eu tive contato com essa variável na orientação do doutorado, né? E o meu objetivo inicial no doutorado era estudar o perfeccionismo, que é a minha variável de interesse. E olha que eu já vinha assim de uma na graduação e no mestrado estudando apoio social, né? Super a ver com compaixão, mas nunca esbarrei nisso. E aí a minha orientadora vira e fala, olha, acho que dentro desse seu estudo de perfeccionismo, talvez você pudesse estudar autocompaixão. E aí eu confesso que assim, na hora eu fiquei em silêncio, mas eu saí dali um pouco contrariado, falei assim, não, por quê? Que coisa piegas, autocompaixão, né? Que coisa boba, assim. Mas com a minha cabeça totalmente ocidental, né? E totalmente focada numa psicologia muito individual, talvez. E quando eu me deparei principalmente com os estudos do Gilbert e da Neff, né? Eu vi como que essa variável é extremamente importante, inclusive dentro do meu estudo de perfeccionismo e psicopatologia, né? E aí, quando eu me deparei, então, com a teoria do Gilbert sobre os 3 principais sistemas de regulação emocional, né, ficou muito fácil para mim conciliar conhecimentos que eu já tinha da terapia cognitiva e também do perfeccionismo com a autocompaixão e como que essas coisas se conciliam e não são opostas, né? Então o Gilbert ele vai rapidamente, vou dizer para vocês, porque a maioria já deve saber, mas ele vai expor então através da neurociência afetiva da evolução 3 sistemas de regulação emocional. O primeiro é o sistema de proteção contra ameaças, né? Onde o indivíduo ele identifica e responde rapidamente à ameaça. Então esse sistema ele motiva o indivíduo a ter comportamentos de luta, fuga, freezing, né? Para lidar com o perigo. E provavelmente é o sistema que mais está sendo ativado por hora, né, durante essa pandemia de Covid, porque a gente está cheio de medo, né, não só do vírus em si, mas medo de como vai ficar a economia, medo da nossa família pegar o vírus, ou da gente ter alguma outra doença que não seja Covid, chega no hospital e não tem vaga, enfim, são muitas coisas que se a gente parar para pensar, né, vira e mexe vem o perigo. Um outro sistema
é o de ativação, o drive, né, o de busca por recursos e recompensas, que é aquele que a gente usa quando está correndo atrás dos nossos objetivos, das nossas metas, né? É aquele que o animal usa, por exemplo, para ir caçar, para ir procurar parceiras sexuais, né? E o mesmo sistema se aplica a nós, e que também é muito estimulado na cultura ocidental, né? Talvez o sistema de ameaça ele seja estimulado indiretamente, né? Mas o sistema de ativação, o drive, ele é muito super estimulado, porque a gente é muito demandado a conquistar, como a Maria disse, a ter dinheiro, a alcançar metas, a ser perfeito. Quando a gente chega nesse momento de Covid, e a gente vai falar um pouco mais adiante sobre cobranças, né, e pressão para produzir, mas quando a gente chega nesse momento de Covid, muitas pessoas que usam muito esse sistema como o mais assim fácil de ser ativado, podem encontrar algumas dificuldades para se adaptar, porque agora não dá mais para ter aquela rotina louca que ela tinha antes, né? De trabalhar, estudar, corre para aqui, corre para ali, e aí talvez ela não tenha um caminho muito bem estabelecido para a ativação do terceiro sistema, que é um sistema de tranquilização, é um sistema onde você não está nem preocupado em se defender de ameaças, nem preocupado em conquistar recursos e recompensas. Você está é um sistema que te ajuda a, também chamado de rest and digest, né, que é descansar e digerir, que os animais usam quando eles se sentem seguros e quando eles não estão com fome ou quando eles não estão motivados a conquistar nada. E aí é nesse sistema que está inserido a compaixão, porque nós, seres humanos, fomos evolutivamente preparados para responder ao afeto, à troca, a cuidados interpessoais, com a tranquilização do sistema de ameaças e também com a desativação do sistema de busca por recompensas, né? E nesse contexto enquadra-se também a autocompaixão, que é ótimo a gente ter pessoas por perto que em um momento de dificuldade possam nos abraçar, possam falar coisas boas para a gente, nos motivar, mas a gente sabe que nem sempre a gente vai ter essas pessoas à nossa disposição, né? E se a gente for ficar muito dependente disso, a gente acaba desenvolvendo uma dependência dessas pessoas, né? Então, quando a ciência observa, então os estudos observam que quando a pessoa responde com autocompaixão, esse mesmo sistema é ativado. Então, quando você consegue dar para você mesmo o que você está precisando, né, esse sistema de tranquilização é ativado. Então, ter conhecimento desses 3 sistemas de regulação emocional tá me ajudando muito a entender as reações das pessoas antes do Covid e agora também durante essa pandemia, né? Eu estava vendo um artigo bem interessante falando agora, né, já entrando um pouco mais no tema do Covid, que seria justamente fazer, né, no nosso roteirinho lá um link, né, entre por que falar de compaixão e autocompaixão no contexto do Covid, especialmente começando pela mudança de rotina e as cobranças que né, vieram com isso, mas não só isso, como eu lembrei agora na tua fala, de um artigo que eu li sobre a gente estar hipervigilante, né, justamente por estar numa situação suposta de grande ameaça à vida, né, isso ativar o nosso sistema de defesa, e esse sistema de defesa, evolutivamente, ele é para nos proteger de uma ameaça real, física, né? Então, ele te deixa hipervigilante para filtrar do ambiente, né, qualquer sinal de perigo. E aí, o artigo estava fazendo uma diferença interessante entre vigilância e hipervigilância, né? Então, o que a gente busca nesse momento de Covid, em termos de higiene, segurança, seria algum tipo de vigilância, porque também não dá para ficar completamente, né, ignorar completamente as mudanças, né? As mudanças precisam ser feitas. Mas estava justamente tentando fazer perguntas para as pessoas refletirem sobre quando que era hiper e quando que era uma vigilância. Então, ele estava lá tentando olhar fatos concretos, né? Quais são realmente as recomendações. Lavar as mãos com sabão, não entrar de sapato em casa, usar máscara, lavar as compras. E aí ele estava colocando que, olha, se você tem um checklist que você está seguindo as recomendações, qualquer coisa para além disso seria uma hiper, né, vigilância, porque você poderia aceitar o fato de que você não tem controle 100% sobre isso, né, e que você tem um certo mapa, né, de por onde você tem que ir para tentar se proteger o máximo possível. Mas o máximo possível não é 100%, porque 100% é difícil.
né? Até numa compra que chegou que você lavou, você pode dar o azar daquilo passar, um elevador, alguma coisa, né? Então, eu acho também, pensando, né, nesse pensamento mais flexível, porque a compaixão e a autocompaixão vai ter um componente de flexibilidade cognitiva, né? A gente refletir sobre será que eu estou hipervigilante ou vigilante? O vigilante seria o saudável e o hipervigilante seria o exagero, em que eu começo a alimentar pensamentos ansiogênicos ou pensamentos de preocupação e começo a criar mecanismos de controle excessivo que muitas vezes mais me causam prejuízo do que efetivamente me protegem, né? Então... acho isso muito interessante também nas explicações do Gilbert, né? Que eu sempre fico lendo e olhando para o meu gato ou olhando para uma zebra, por exemplo, que a gente vê nesses documentários. E a zebra, quando aparece o leão, ela corre e corre, mas quando o leão vai embora, ela consegue ativar rapidamente o sistema de rest e digest, né, e voltar à vida dela normalmente. Mas nós, seres humanos, temos uma mente, né, um pedaço novo, né, do nosso cérebro, que ele é maravilhoso, que nos permite, por exemplo, estar nos comunicando agora, né, cria tecnologias incríveis, cria um antibiótico, daqui a pouco com certeza vai criar uma vacina ou um remédio contra o Covid, mas ao mesmo tempo é um cérebro que prega muitas peças na gente, igual a Maria está falando, né? Então, não é só o Covid a ameaça, né? O nosso próprio cérebro, a partir disso, começa a criar essas ameaças, né? E aí o Covid talvez esteja lá fora, né? Se a gente conseguir se proteger. Mas como a gente se protege de coisas que estão aqui dentro com a gente o tempo todo, né? E é mais complexa e que talvez a compaixão e a autocompaixão possam ajudar muito, né? E lembrando que, pensando no que a gente tem pesquisado mais atualmente do que funciona em terapia, né? Quais são os mediadores dos processos de mudança, né? O que é um mediador que realmente faz com que a gente mude quando a gente passa por uma psicoterapia, né? O que a gente entrou de um jeito e saiu de outro, mas o que efetivamente mudou, né? Quais foram os mediadores? E a gente sabe que desenvolver a autocompaixão tem mostrado nas pesquisas excelentes resultados em relação a ser um fator de melhor saúde mental, né? Se eu, por exemplo, se eu tenho uma autocobrança, se eu sou uma pessoa muito autoexigente, muito perfeccionista, tem alguns estudos empíricos já mostrando realmente que desenvolver uma mente autocompassiva e compassiva funciona mesmo como se fosse um protetor, né? Se eu consigo mudar meu padrão cognitivo de um padrão de cobrança e perfeccionista para um padrão autocompassivo e compassivo, isso me protege em termos de saúde mental. Então, acho que isso também traz dados empíricos da gente pensar que nesse momento de tantos desafios, né, desenvolver a compaixão e a autocompaixão realmente pode ser um fator que contribua para uma melhor saúde mental, uma proteção em termos de saúde mental, então, né, nesses desafios da mudança com o Covid. A gente tinha, como próximo tópico, né, Luiz, tinha pensado em começar a falar sobre as cobranças, né, a mudança com o Covid e as cobranças que vieram com isso, né, a gente tem vários fatores que já estão bem expostos na mídia, né. Muitas pessoas com filhos passaram a ter a responsabilidade desse homeschool, né, de dar conta disso, ou para as pessoas que não estão tendo acesso a isso, porque tem, né, escola pública e tal, não está nem tendo acesso a isso, mas ficaram com crianças em casa ociosas, né, e ainda numa situação pior, porque não tem nem a distração de algum estudo ou de alguma videoaula que pudesse estar conectando isso. Isso é uma coisa interessante quando a gente fala no Brasil, porque a gente está sempre falando de duas realidades muito distintas, né? Do que as pessoas têm acesso à desigualdade social e como que isso impacta, né, nas consequências do vírus no Brasil, né? A gente vê realidades muito diferentes e a gente tem que pensar nos dois ambientes como psicólogo, né? Porque a gente não pode pensar só na nossa, né, nos acessos que a gente tem, mas no todo. Então, acho que quando a gente fala em mudança, as mudanças são diferentes para cada classe, né, para cada acesso que as pessoas têm. Então, outro dia eu ouvi uma frase na internet dessas que a gente viu, eu falei, cara, é uma boa analogia, que era não está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma tempestade. O barco, cada um tem o seu. Tem uns que estão com iate, uns que estão com bote, né? E a gente tem que pensar nos estressores vindo dessas realidades diferentes, né? Mas, de qualquer forma, a tempestade está aí. Então, o elemento de mudança, independente da realidade de cada um, é muito grande, né? E aí, como que a gente estar lidando com essa mudança, né? E aí, uma das coisas que a gente viu no início do Covid é que muitas pessoas começaram com cobranças muitas vezes excessiva, com esse padrão, talvez, que você estava falando, Luiz, da produtividade, de que eu só tenho valor se eu produzo, né? Então, passaram meio que a ficar em casa, mas com o mesmo mindset de cobrança de quando você está no trabalho. E aí começaram a transformar, muitas vezes, o home office
numa questão de, não, então eu tenho que produzir igual, tenho que mostrar que eu estou produzindo. Então, ainda reproduzindo um ambiente muito estressante, como se nem levasse em consideração a mudança, né, de que todos nós estamos numa situação de sofrimento humano, né? Estamos num momento de tempestade, todos, né? Está todo mundo passando pela tempestade. E aí, quando eu nego essa tempestade e tento, né, manter o padrão anterior, isso vai me gerar um desgaste maior. Então, as características individuais de cada um, lógico, vão influenciar em como a gente está gerindo esse momento, né? Então, as cobranças, né, quando a gente vai falar em autocrítica, o Gilbert divide em 2 tipos, né? A autocrítica corretiva, que é aquela autocrítica que nos ajuda a crescer, né? A aprender com os erros, aceitar o erro e usar o erro como uma forma, né, da gente melhorar no futuro, e o que ele vai chamar de autocriticismo, né? Que seria um aspecto já de muita cobrança, uma autoperseguição ao self mesmo, quer dizer, um padrão de autocobrança exagerado, e esse sim, ele vai olhar como desadaptativo, né? Então, não é que toda autocrítica seja ruim, a autocrítica é um elemento importante, né? Até de adequação com a sociedade, com o meio. O problema é quando isso está em exagero ou está desajustado, né? E aí a gente vai chamar de autocriticismo, né? E a gente sabe que o autocriticismo afeta muitos aspectos, né? Quanto mais autocrítica uma pessoa é, pior é a saúde mental da pessoa. E aí isso, num contexto de Covid, pode ampliar, né? Porque eu começo a me cobrar. Outro aspecto que eu selecionei aqui para falar é o das comparações injustas e a tecnologia, né? O acesso às redes sociais e tal. Então, se eu já me autocobro muito e eu passei a ficar mais tempo em redes sociais porque eu estou confinado dentro de casa, e aí eu começo a ver postagens de mundo perfeito, em que as pessoas estão dando conta de tudo, estão conseguindo cozinhar, lavar, passar, e estão bonitas, estão fazendo lives, estão fazendo ginástica, está todo mundo conseguindo seguir o mesmo script, e a minha realidade não é essa, né? Muitas vezes isso vai ser um gatilho para piorar o meu sentimento, a minha autocrítica e um sentimento de não pertencimento, do tipo, tá todo mundo conseguindo, menos eu, né? Eu não estou dando conta. E isso seria o oposto do que a gente espera na autocompaixão, que é aceitar que o sofrimento humano ele é universal e que ele vai ser vivido por cada pessoa de uma forma. Então, talvez alguém consiga organizar um estudo mais estruturado para os filhos, mas isso não funciona necessariamente na minha família ou para mim, e isso não é necessariamente uma coisa errada, né? Uma coisa que não funciona. Então, também não tem uma regra geral, né? Então, o que se adapta para cada pessoa, em cada família, em cada contexto, com cada um dos recursos que as pessoas têm. E se a gente não tem essa flexibilidade, aí falando de novo do componente cognitivo de flexibilidade, né? De poder olhar uma mesma situação sobre vários ângulos, a gente pode entrar num padrão de cobrança muito doentio, juntando com essas comparações sociais que a gente vai ter mais acesso nas redes, fazendo um uso da internet que vai trazer um prejuízo para a nossa saúde mental, porque eu não estou conseguindo ser neutro, eu estou filtrando aquilo para confirmar minha autocobrança, né? E aí isso tudo pode contribuir para um nível de ansiedade muito maior nesse momento, né? Para uma dificuldade de gerenciar a minha vida, né? A partir dessas cobranças. Uhum. Achei muito interessante que você falou das cobranças meio que naturais que surgem nesse contexto, né? Por exemplo, tomar mais cuidado com a saúde, né? Quando ir ao mercado já era uma tarefa difícil para mim, era uma coisa chata que eu fazia, porque, enfim, senão eu vou morrer de fome. Mas agora virou uma coisa insuportável, porque não só você fica ali muito preocupado com não chegar perto das pessoas, estar de máscara, não sei o quê, e quando você chega em casa, além de ter a tarefa chata de guardar as compras no seu devido lugar, você antes agora tem que higienizar, lavar, é um trabalho danado, né? E aí tem também a questão dos filhos, tem a questão da casa também, e quando você alia essas cobranças que surgem naturalmente nesse novo cenário, né? Como a Maria disse, com uma cobrança interna desmedida, né? Isso pode, inclusive, não só afetar a saúde mental, como a saúde física também, né? E como que é importante nesse momento a gente estar com a imunidade boa, né? Principalmente para lidar com todas essas questões que estão surgindo, essas complicações decorrentes do Covid e de outras viroses que estão por aí também, né? Que eu tenho visto muitas pessoas apresentando alguns sintomas, obviamente não vou entrar nesse assunto porque eu não sou da área,
mas não são exatamente os sintomas do Covid, mas uma virose muito, muito próxima, como meu avô mesmo teve, né? E então, estar com uma imunidade boa é essencial. Então, se você fica o tempo todo pela via da produção, pela via do alcance, do tenho o que, eu deveria estar fazendo não sei o que, etc., e não consegue, em algum momento, equilibrar isso, né? Porque eu acho que a patologia, ela surge principalmente do sistema de ameaça, quando ele está desregulado, mas também quando esses três sistemas eles estão desequilibrados, né? Se você está indo muito por aquele caminho da produção, da cobrança e tal, alguns eu tenho visto, inclusive, que estão indo por esse caminho para evitar lidar com o sistema de ameaças, para evitar se preocupar, para evitar pensar nos medos que podem surgir, né? E tenho visto algumas pessoas com muita dificuldade de acessar o REST and Digest, né? De acessar de ficar mais tranquila. De fato, é muito difícil a gente acessar essa autotranquilização nesse momento, mas é super essencial, né? E aí eu fiquei pensando, quando a cobrança vem dos outros também, né? Então, eu até compartilhei na live da Jess e do Heitor, que quando as cobranças que tinham antes, naturalmente, na minha vida, de outras pessoas para mim, começaram a se repetir durante a pandemia, uma atitude autocompassiva foi ser assertivo nesse momento e falar, olha, eu preciso agora de mais tempo para fazer determinadas coisas, né? Não sei se isso acontece com vocês também, gostaria até de saber, mas antes eu fazia uma coisa que não me cansava nada, agora isso está me demandando, né, uma energia assim enorme. Eu faço uma coisa super simples e preciso descansar para pegar mais energia para ir fazer uma outra coisa. E também fiquei pensando em quando a gente impõe essa recobrança para os outros, né? Agora, principalmente estando em casa, tenho visto também muitos conflitos familiares, porque não sei quem não lavou a louça, porque não lavou a roupa, né? E eu fico pensando, será que é o momento para a gente ficar meio neurótico com isso, né? Às vezes eu confesso que eu passo pela louça assim, e aí vejo a louça e penso, poxa, eu estou ficando em casa o dia todo, né? Não era para ficar a louça na pia. Mas aí eu tento reestruturar e penso, não, mas eu estou ficando em casa o dia todo. Naturalmente eu estou produzindo mais louça, né? Então, talvez a gente precise agora, nesse momento, entender que cada um tem o seu ritmo, né? Principalmente a sua forma de lidar com tudo isso que está acontecendo. E talvez seja até bom evitar certas coisas, certos conflitos, certas brigas, porque eu acho que não vai levar a lugar nenhum e vai acabar desgastando muito, não só a pessoa individualmente, mas essa relação. E aí é uma relação que você está o dia todo com a pessoa, né? Você não tem para onde fugir, se é marido e mulher morando em casa, ou então com os filhos, e aí? Faz o quê, né? Fica um no quarto e outro na sala, com aquele climão. Então, olhar para a produção com esse olhar mais cuidadoso, né, é interessante, até porque isso é muito preocupante da gente desenvolver uma fadiga, um burnout, né? Porque a gente não tem mais as formas que a gente tinha antes de se divertir, né, de extravasar o estresse, né? A gente não pode mais ir para a praia e ficar lá pegando um sol, olhando para o mar, o que com certeza recarrega as minhas energias, mas para vocês cada um vai ter a sua atividade de flow, aquilo que te dá assim, né, um respiro para você começar mais uma semana. A gente não tem mais isso. Então, talvez seja o momento da gente começar a olhar para os outros e para a gente com um olhar mais compassivo, né? Acho que essa é uma outra aplicabilidade bem prática, né, da compaixão e autocompaixão, realmente nesses desafios das relações familiares em quarentena, né? A gente viu nos índices da China, né, um aumento de separação pós quarentena. Eu acho que como resultado talvez de um processo já de desgaste da quarentena, e isso culminar, né, com em vez de uma união, com uma destruição, né? Então acho que é super importante essa tua fala, para a gente pensar, né, não é só a autocompaixão, mas é a compaixão para quem está perto também, né? Que se a gente olha dessa forma, que a gente está todo mundo na mesma tempestade e é uma tempestade, né? Não dá para, no meio de uma crise, de uma tempestade, ficar exigindo, né, determinadas coisas, porque é a hora que as pessoas vão usar os recursos que têm para sobreviver, né? E talvez que pensar que o que o outro não está fazendo do jeito que a gente quer
não é pessoal com a gente, né? Talvez seja como a pessoa consegue dar conta daquilo, daquele sofrimento, daquilo que está acontecendo. E aí, talvez tentar acessar, né? O que será que está acontecendo com esse outro antes de eu fazer a cobrança, né? Antes de eu... E com a gente também, por que será que eu não lavei a louça, né? Por que será que eu não consegui dar conta de tal tarefa sem só ficar na cobrança, né? Por que será que fulano não fez tal coisa que eu pedi, né? Então, talvez a gente buscar mais a compaixão e a autocompaixão contribua. Acho que outro ponto que você falou super importante é a assertividade nesses momentos também, né? Da gente poder repensar, né? Se houve uma mudança, que limites eu vou colocar agora nas relações ou no trabalho, né? Vou dar um exemplo pessoal. Assim que começou, fiquei muito preocupada com o bem-estar das crianças, né? De achar que era uma mudança muito significativa na vida deles, de uma vida totalmente sociável, né? Com 1000 atividades e tudo, para de repente uma vida confinada. E aí eu, de alguma forma, optei por diminuir o máximo que eu podia qualquer coisa de trabalho, né? De aceitar convite para estar na internet. Eu falei, não, gente, me esquece que os meus recursos vão precisar ser sugados aqui dentro de casa, que eu preciso organizar isso aqui que está acontecendo aqui, porque eu acho que, para mim, a gente fala em valores, né? É a minha prioridade. Então, assim, são os meus valores. Então, a gente também buscar um pouco as ações que para a gente tem consonância com os nossos valores também contribui para esse sentimento de flow, para um melhor bem-estar, para a gente não se cobrar tanto, né? E talvez entender também os limites. A assertividade tem muito a ver com limite, né? Não dá para fazer tudo, é impossível, né? Principalmente se a gente está sofrendo, se a gente está angustiado. A gente pode falar também que o que se espera numa quarentena é uma oscilação de humor, né? Dificilmente as pessoas estão com humor estável. Tem dias que você consegue dar um gás, ter um pensamento positivo, não, vai passar, tá, vai dar certo, a economia vai se recuperar, né? Ah, não, perdi esses pacientes que não quiseram ir para um lar, mas daqui a pouco volta. E tem dias que talvez a gente acorde mais catastrófico, né? Do tipo, ai meu Deus, não tá acabando, nunca mais acaba, mais não sei quanto tempo, como é que eu vou sobreviver a isso, não aguento mais. E as preocupações financeiras, quanto mais tempo passa de quarentena, mais essas preocupações vêm, porque pior fica a perspectiva da economia, né? Então, isso tudo vai se somando. Acho que os aspectos, né, pensando da relação entre autocompaixão, compaixão e o Covid, esses aspectos que você trouxe agora são bem importantes. Relações familiares, né, como conviver em família na quarentena, e não é só autocompaixão, mas a compaixão com o próximo. E a gente com a gente mesmo, que é essas questões de quanto que a gente se cobra, né, uma perfeição, um determinado tipo de comportamento. E a outra questão é encontrar outras maneiras, né, de lidar com a nossa vida. Então, uma certa criatividade aí para pensar que se o que me dava antes a sensação de flow era ir à praia, que atividade hoje no contexto, né, de pandemia me dá esta mesma sensação. E aí a gente tem que experimentar, tem que se abrir, né? Eu inicialmente começava uns shows com as minhas amigas online. Eu falei, de repente isso vai... Eu sou muito sociável, gosto, a gente sempre se encontrar, falei, vamos tentar uns shows por Zoom, cada um pega o seu, a gente conversa. Aí os primeiros foram legais, depois aquilo enjoou, porque fica uma barulheira de muita gente falando, e mulher junto, então cada um quer falar um em cima do outro, como se a gente está me enlouquecendo, os caras vamos fazer outra coisa. Aí eu passei a ligar individualmente, eu falei, não, vou falar um por um, que aí eu me divirto, eu escuto, a pessoa escuta, mas isso é uma questão individual. Eu vejo gente que é ao contrário, que super adora esses encontros virtuais para com vinho e conseguem, né, conversar. Então também acho que tem que ter essa questão de experimentar, a gente se abrir um pouco para experimentar, né? Quais são as séries, quais são os filmes, quais são as atividades. Tem 1 milhão de possibilidades de coisa gratuita que se abriu agora na internet. Eu tenho várias amigas conhecidas que não faziam yoga e começaram agora na quarentena porque descobriram vários programas, ou lettering, desenho, né? Abriu também muita coisa em termos de opção da gente poder se abrir também para experimentar e ver o que a gente gosta, o que a gente acha esse sentimento de conexão, né? Para passar melhor por esses desafios desse momento de isolamento, né? Eu acho que esse que a gente está conversando tem muito a ver com o próximo tópico que a gente pensou, né? Que é o cansaço Eu abri aqui para ver qual era o tópico. no mundo online, né? Até eu estava falando, né? Eu tenho sentido muito cansaço, assim, quando eu faço as coisas, e às vezes quando eu chego no final da noite eu percebo que eu passei o dia todo na frente de uma tela. Seja a tela da televisão, seja a tela do notebook, seja a tela do celular, né? A gente fica migrando, assim como a gente fica migrando do banheiro para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, a gente fica migrando de telas. E como isso é desgastante para a gente fisicamente, né? Mas também como que eu fico pensando também como que essa interação social mediada pela tecnologia, né, é incrível, porque cada um agora está num lugar do Rio de Janeiro e mesmo assim a gente consegue estar junto,
mas também é um pouco cansativo no sentido de que diminui muito as informações que a gente consegue tirar da outra pessoa, né? Por exemplo, a Amélia aqui, estou vendo a Amélia e a Ana Cristina, estou vendo o rosto delas só. Não estou vendo como é que está, né, a linguagem não verbal delas, né? E preciso prestar muita atenção na voz, porque a informação é praticamente toda através da voz, e também não é dinâmica, né? Então, às vezes a Maria está falando, eu tenho vontade de falar alguma coisa, até ei, é verdade, Maria. Mas a tecnologia às vezes atrapalha a gente, porque se eu falo isso, às vezes corta a fala da Maria e ninguém ouve, né? Então eu tenho que ficar aqui quietinho, roboticamente, esperando a Maria parar de falar, ou qualquer para então eu falar. O quanto que isso quebra um pouco essa interação mais orgânica. Eu não sei se está acontecendo com vocês também, da atenção dividida, né? Eu tenho observado muito isso nos meus pacientes. Inclusive, vocês, se tiverem alguma dica, me dá, porque às vezes eu fico assim sem jeito de chamar a atenção deles, eu preciso fazer uma coisa mais colaborativa no começo, talvez. Antes, presencialmente, eles nunca pegavam no telefone. Agora, quando a gente faz online, eu vejo assim, sabe? Quando a pessoa dá uma olhadinha para baixo, uma olhadinha para o lado, assim, o que a gente geralmente estava fazendo com a televisão, né? Eu vi um meme uma vez que vou ligar aqui a televisão para eu mexer no celular, né? Às vezes a gente faz muito isso, bota um filme e fica mexendo no celular e fica ali com a atenção totalmente dividida, ao contrário de mindfulness, né? O contrário de atenção plena. E como que isso é cansativo também. Né? Talvez justamente por esse cansaço de você manter a atenção plena por esses meios, né? Às vezes bata assim uma necessidade de você dar uma aliviada. Talvez a Maria pudesse falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que falando no atendimento, né, no nosso, nós como psicólogos, né, eu, por exemplo, falar minha experiência pessoal, nas primeiras semanas que a gente migrou para tudo online, né, aulas da PUC online e atendimento, eu fiquei bem exaurida, assim, eu senti muito a diferença, achei infinitamente mais cansativo, assim, eu dei, sei lá, 2 horas de aula para ser de 6 horas, saí sem voz, morta, né, e eu acho que tem uma questão de não ter o costume, né, desse tipo de interação por horas tão longas, então tem uma questão de habituação, né, tem essas questões que você trouxe, que eu acho que são muito pertinentes, tem algumas pesquisas falando sobre isso, né, a gente não consegue ler todos os sinais, então é muito mais cansativo estar na tela o tempo todo e exige uma atenção concentrada muito maior, né? E essa questão que você falou dos clientes, eu também senti um pouco na internet, não só em relação ao celular, mas eventualmente estar comendo, no meio da você está deitado na cama e aí o celular, isso me dá uma gastura, a pessoa está com o celular na perna, aí ela mexe para lá, mexe para cá, vai deixando o terapeuta louco, você vai ficando assim, ó, né? E aí o que eu propus foi assim uma reflexão sobre a mudança dos ambientes, né? De como é que a gente poderia juntos pensar em fazer um setting terapêutico que equivalesse ao nosso setting terapêutico que a gente já tinha, né? Então, o que tinha no nosso setting terapêutico? Um sigilo absoluto, nenhuma interrupção na medida do possível, lógico, alguma flexibilidade por causa de filhos e tal, que as pessoas estão em casa, às vezes acontece, né? Mas não essas interrupções externas que às vezes a gente não tem como controlar, mas essas interrupções de desligar o WhatsApp da tela do computador para não ficar toda hora assim. Não só eles, eu também, né? Se eu estou aqui no computador, eventualmente pipoca aqui na minha tela, automaticamente eu vou ler, né? Então, eu meio que propus uma reflexão para uma retomada do contrato terapêutico e de como é que a gente organizaria isso, né? E aí também que eu falei também que a gente poderia no meio levantar, ficar em pé, sentar, você não precisa ficar, né? A gente pode fazer mais como a gente faz no consultório, então você levanta, pega um copo d'água, volta, pega um café, senta aqui na frente, reproduzir mesmo o nosso comportamento no consultório, essa questão talvez de sentar em algum lugar que a pessoa pudesse ficar numa coisa um pouco mais fixa ou apoiar o celular, né? E tentar lembrar que é um momento importante, que é um momento de acolhimento, talvez seja um momento de reflexão que aquela pessoa está tendo naquela semana, e que se a gente não proteger esse espaço, acaba que também a terapia vai entrar em mais um lugar cansativo de tela, de tudo, né? Então, o que eu propus com os clientes foi uma reflexão sobre migrar para o ambiente online, né? E como é que a gente poderia fazer esses combinados. Até com alguns pacientes a gente percebeu que a gente poderia reduzir um pouco o tempo da sessão, que a sessão ficava cansativa se completasse os 50 minutos, então a gente pensou em 40 minutos para alguns, né? Um outro problema que acho que outras pessoas devem ter tido, que quem quiser depois comenta,
a perda de clientes que não quiseram migrar, né, para esse modelo online em função ou de um não ter afinidade com tecnologia, ou de uma resistência por não gostar de mudança, ou por uma questão de não ter privacidade em casa e não se sentir confortável para fazer terapia em casa. Então, a gente também tem pessoas que não estão sendo atendidas e aí a partir disso surgiram outros desafios. Porque eu vi, quando eu dou supervisão, pessoas assim, não, ela não quer fazer a terapia online, mas ela quer me ligar toda semana. Ou ela quer me mandar WhatsApps toda semana de como eu tô, mas quando eu ofereço a consulta, ela resiste, né? E aí, como é que eu lido com isso? E eu também não quero abandonar meus pacientes, então acaba que eu entro em contato para saber como é que eles estão, como é que está a semana, porque, poxa, a gente tem um vínculo. Mas às vezes isso fica também meio híbrido, porque parece que eu estou abrindo para uma fala maior do que o que eu esperava. Então, bem não faz uma terapia, bem não rompe o vínculo. As pessoas meio perdidas nisso, né? E aí, então, o que eu propus é que talvez não se faça isso por WhatsApp, se dê um momento para telefonar mesmo para esse paciente, né? Que aí você falando, talvez seja mais fácil de você ser assertivo e fazer algumas colocações do tipo, olha, liguei para saber como é que você está, que bom que você já me deu notícias, sempre que você precisar você pode contar comigo, eu continuo oferecendo atendimento online, mas entendo que talvez para você não seja uma opção, e aí ir tentando fazer, né? E isso até explicar em algum momento no telefone, olha, não dá para ser uma sessão inteira, a gente já está falando aqui há uns 10 minutos, eu liguei mesmo para saber como é que você está, porque no caso de mais tempo aí a gente teria que retomar nosso trabalho, porque senão a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra. Oferecer para alguns pacientes uma experiência, vamos tentar um dia, ver como é que você se sente, porque às vezes é uma resistência de mudança, né? De tentar uma vez, ou espaçar de 15 em 15 para ter uma exposição menor, mas manter o vínculo. Então, várias alternativas de serem conversados nisso, né? Nessa adaptação aí para o mundo online. Acho que para o terapeuta também, eu, por exemplo, passei a organizar os meus horários de atendimento menos sequenciais, né? Então, eu acho a tela mais cansativa. Então, às vezes, eu prefiro ter um intervalo de 15 minutos e tomar uma água, tomar um café, descansar um pouco o olho e depois voltar. Então, uma reorganização também em relação a horários de atividades e atendimento, em relação à tela, né? Estar o tempo inteiro na tela. Eu ia lembrar de uma outra coisa que o artigo que ele falava, que o modo online fazia com a gente também, era a atenção, que você já falou, essa questão das leituras dos sinais sociais, que é mais difícil na tela, mas tinha uma outra questão que cansava também na tela, não sei se eu lembro. Um artigo que eu li sobre isso, apontando nessas questões. Não estou lembrando agora, daqui a pouco eu lembro e falo, de repente. Tá bom. Eu acho que também tudo isso que a gente está falando, né, tem a ver com sofrimento, tem a ver com dor, tem a ver com dificuldades que a gente tem enfrentado nesses momentos, né, e aí a gente entrou mais numa coisa bem, num ponto bem específico de psicólogos e pacientes, mas porque faz parte da nossa rotina, né, e como que a autocompaixão é importante nesse momento, porque até para prevenir a dor, para prevenir o sofrimento, né? Se a gente está vendo que fazer a sessão durante todos os dias, como a gente fazia no consultório, né? Às vezes a gente ia para o consultório e passava o dia todo naquele consultório. Eu conheço pessoas que preferem juntar todos os pacientes no mesmo dia para conseguir ter mais dias na semana livre, né? E quando você faz isso virtualmente, isso é extremamente desgastante. Como que a autocompaixão entra para você conseguir sintonizar com a sua dor, com o seu sofrimento, com as suas dificuldades através da atenção plena, né? Porque a atenção plena ela vai então evitar tanto a evitação das suas emoções, do tipo não preciso nem olhar para isso, não quero olhar para isso, e também vai evitar a sobreidentificação do tipo, pobre de mim, coitado, né? Só eu que estou passando por isso tudo e eu sou isso que eu estou sentindo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse momento de reflexão para a gente repensar práticas do nosso dia a dia, né? Porque a autocompaixão, ela busca responder, assim, uma pergunta que é do que eu preciso? Quais são as minhas necessidades nesse momento? E a compaixão, quais são as necessidades, né, das pessoas que estão próximas de mim e como que eu posso agir com isso, estar com esse sofrimento e agir a partir desse sofrimento, de um modo também, você falou aí dos pacientes, né? Eu vejo muito em terapeutas alguns esquemas que às vezes dificultam a compaixão e a autocompaixão, né? Às vezes alguns terapeutas confundem ser compassivos e estar presente para o seu paciente com autossacrifício, né? E aí se você vai por essa linha, daqui a pouco o sofrimento vai chegar, vai bater na sua porta em algum momento. Então como que é importante a gente
parar um pouco para refletir, talvez a autorreflexão, a autoprática daquilo com o qual a gente trabalha, né? Seja terapia cognitiva, seja terapia do esquema, seja qual for a abordagem com a qual o terapeuta trabalha, como que a autorreflexão e a autoprática nesse momento podem ser funcionais, né? Então, falei naquele materialzinho que eu compartilhei lá com a ATC, tá lá nas redes sociais, que a gente se preocupa muito na terapia cognitiva de que o paciente um dia se torne o seu próprio terapeuta, mas ainda pouca atenção é dada para o terapeuta se colocar no lugar do seu próprio paciente. Né? Porque às vezes a gente tem um olhar compassivo para o nosso paciente, a gente dá o que ele precisa, mas às vezes a gente não é se rejeita, não sei qual é a palavra, enfim, não dá aquilo que a gente está precisando naquele momento. Às vezes a gente nem se sintoniza com isso, né? Com certeza, acho que é bem importante pensar nisso, né, enquanto terapeuta, e buscar esse equilíbrio, né, a partir dessa validação e autorreflexão, né, sobre os nossos sentimentos e a validação do momento de sofrimento e de mudança, né, reconhecer que essa mudança existe, que ela com certeza tem um impacto na gente, pensar sobre como esse impacto está sendo e que mudanças eu posso fazer para lidar com esse impacto da melhor maneira possível, né, na prática, no nosso caso, na prática clínica, né, então essas mudanças precisam ser feitas e esse equilíbrio precisa ser buscado, né? Precisa perceber, experimentar e perceber. Fiquei exausta, então o que eu posso fazer para mudar? Meu rendimento caiu, então o que eu poderia fazer de diferente? Né? Então refletir sobre isso é super importante. Você foi falando e me lembrei de uma outra questão ligada à compaixão, autocompaixão, que é bem importante, que é o que a gente fala de resistência à compaixão, que às vezes são crenças que as pessoas têm sobre ser compassivo ou autocompassivo, como se ser autocompassivo fosse equivalente a ser indulgente comigo mesmo, né? Como se fosse passar a mão na minha cabeça. E que se eu aderir, né, se eu fizer uma adesão a ser autocompassivo comigo, eu vou virar uma pessoa mole, eu vou virar uma pessoa que é desleixada, que não toma conta das coisas, que, não, né, que simplesmente se encosta porque eu não estou me cobrando. Né? Então, o que a gente chama de resistências à compaixão normalmente são crenças que a gente tem sobre poder ser autocompassivo, né, ou compassivo, que seria uma coisa ruim porque o certo é você ser duro com o outro, é assim que as pessoas crescem, né, na porrada que a gente tem que fazer, porque muito mimimi a pessoa não vai crescer, né, então esse tipo de pensamento ele acaba sendo um entrave para a compaixão e para a autocompaixão, né? Então, se eu tenho uma visão assim, até como terapeuta, eu talvez me faça cobranças, né, de que não, eu tenho que estar forte, eu tenho que dar conta do paciente, eu tenho que atender tudo quanto eu atendi antes, no mesmo tempo, porque isso aqui é o certo, é o que as pessoas fortes fazem, né? Se eu tenho esse tipo de pensamento, eu vou ter uma dificuldade em adotar essa postura mais compassiva e autocompassiva, isso é o que a gente chama de resistência a compaixão, a autocompaixão, e aí a gente propõe uma reflexão sobre isso e aquela diferenciação que a gente estava falando até antes do que é uma autocrítica e do que é um autocriticismo, né? A autocrítica é o que é construtivo, é quando eu erro, eu perceber que eu errei, eu poder refletir sobre isso e eu pensar em mudanças para o futuro, né? E o autocriticismo ele é ruminativo, é quando eu me culpo, é quando eu me cobro, quando eu acho que eu tenho que me punir, então se eu fiz uma coisa que eu acho que foi errada, eu devo ter uma privação, né? Eu tenho que me punir de alguma forma, né? Então, quando a gente fala em desenvolver a compaixão e a autocompaixão, não tem esse perigo de perder totalmente a autocrítica, porque o que a gente está propondo é voltar para um autocriticismo saudável, né, que todos nós temos de alguma forma, né, para lidar com o mundo. Então, não significa que a gente vai né, ao desenvolver a autocompaixão, simplesmente abrir mão de toda e qualquer noção em relação ao outro, viver no ambiente, né? Ser compassivo não é isso, ser autocompassivo não é isso. E é importante também a gente refletir sobre essa resistência à compaixão e à autocompaixão, porque pode ser um fator que dificulte o desenvolvimento disso. Achei muito interessante isso que você falou, né? Que às vezes a gente encontra bloqueios para desenvolver compaixão e autocompaixão no paciente, e um deles é a distorção cognitiva a respeito do que é compaixão e autocompaixão, como você estava dizendo. E às vezes o próprio terapeuta tem essas distorções cognitivas e isso às vezes atrapalha quando ele vai implementar isso, né? Então, por exemplo, uma vez me convidaram para uma palestra e perguntaram sobre o que você quer falar. Eu falei, olha, eu estou estudando compaixão e autocompaixão, talvez eu possa falar sobre isso. Ele, legal, então eu vou colocar que a sua palestra é sobre terapia focada na compaixão.
Eu falei, não, não é sobre terapia focada na compaixão. Eu não sou terapeuta focado na compaixão, embora eu estude muito o que o Gilbert tem produzido, mas não tenho capacitação nisso. Então, eu acho que uma das distorções que os terapeutas cognitivos podem ter é que compaixão e autocompaixão só é desenvolvido pela terapia focada na compaixão, né? Que, novamente, é incrível. Quem quiser estudar, estude. Mas toda abordagem dentro da terapia cognitivo-comportamental tem potencial para desenvolver a compaixão e a autocompaixão, né? Lembrando que como a gente é uma prática baseada em evidências, como as pesquisas estão mostrando que compaixão e autocompaixão são essenciais para a promoção de saúde mental, né? É importante a gente incluir isso na nossa prática, mas que já está incluído em alguns pontos, talvez não como ponto principal, né? Então, como, por exemplo, na terapia cognitiva, quando a gente está questionando os pensamentos automáticos do nosso paciente, a gente pergunta para ele, se um amigo seu tivesse pensando isso, o que você diria para ele? Né? Que vai muito na contramão do autocriticismo que a Maria tanto tem falado. E essa intervenção tão pontual, né, ela pode ser uma promotora de compaixão, de autocompaixão, porque aí a pessoa se coloca num lugar de se dar carinho, de suprir as suas necessidades, de olhar para si através de uma outra perspectiva. A terapia do esquema, por exemplo, quando a gente pensa em desenvolver o adulto saudável é compassivo, é autocompassivo, né? E assim por diante, a terapia comportamental dialética, a terapia da aceitação e compromisso, enfim. Então, acho que uma das formas da gente ser eficiente na promoção de compaixão e autocompaixão é através de distorções cognitivas, inclusive do próprio terapeuta. Né? Não sei, Maria, você quer ver se alguém quer falar alguma coisa antes da gente continuar? Eu gosto de tentar interagir com vocês, a gente já está indo para meia hora final, 20 minutos finais, eu acho que seria interessante ver se alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta, de poder interagir um pouco mais, senão a gente vai ficar aqui, né, só a gente falando e não vai acabar interagindo com vocês. Vocês podem levantar a mão e aí a gente dá a palavra. Foi o que a gente combinou de fazer. Todo mundo sabe levantar a mão aí? É só clicar, tem uma mãozinha quando vocês abrem participante. E desde comentários, gente, que vocês queiram compartilhar como é que está sendo para vocês, né, essa vivência, ou isso que a gente está falando, ou desenvolver isso com algum paciente, se tem funcionado, até dúvidas, né, qualquer comentário acho que enriquece aqui o que a gente está conversando, né? É porque se deixar eu vou ficar falando até o final, então a gente precisa fazer essa pausa para interagir e é bom a gente interagir com vocês, eu gosto. Sei que às vezes vocês ficam um pouco assim, tímidos, mas eu e a Maria já fizemos tanto auto-revelação aqui, por favor. Maria Amélia, Luiz Felipe, eu vou quebrar o gelo aqui. Vocês poderiam dar alguns encaminhamentos em relação a como a gente colocar, então, em prática essa iniciação da compaixão com os nossos pacientes no consultório? Ou dar algum indicativo de que materiais nós profissionais possamos correr atrás para estudar sobre o assunto? Enfim, eu acho que isso vai ser importante para todo mundo que está aqui na sala aprendendo com vocês. Eu vou falar um pouco disso também, completar, né? A gente tem, em termos de livro, recentemente foi lançado pela ArtMed a versão traduzida do livro de autocompaixão e compaixão da Christine Neff com Garner, né? E acho que é uma literatura de base bem interessante, porque ela faz toda uma revisão teórica e depois ela entra em exercícios práticos, né? Então, acho que começa com, primeiro, o terapeuta desenvolver habilidades compassivas, né? Eu não posso ser um terapeuta que trabalha com compaixão, autocompaixão, se eu mesmo não tenho essas habilidades desenvolvidas. Então, eu acho que a gente pode pensar, né, se eu quero trabalhar com isso. Talvez tem vários programas online, como o Luiz estava falando, não é uma formação em terapia focada na compaixão do Paul Gilbert, né? Quando a gente fala em autocompaixão ou compaixão de uma forma um pouco mais geral, você pode treinar diretamente essas habilidades, né? Sem necessariamente ter que se aprofundar num tipo de psicoterapia específica. Então, a gente tem vários treinos online, internacionais, nacionais, se você buscar na internet, você acha, e tem esse material dela que eu acho muito interessante, tem inclusive vários vídeos dela falando sobre isso no YouTube, TED Talking, da Christiane Neff, que é uma das principais pessoas que fala sobre isso no mundo, né? E aí, eu acho que começa pelo terapeuta, né? Se eu quero trabalhar com isso primeiro, eu vou desenvolver essa habilidade em mim, então eu vou começar
a fazer algumas meditações. Boa parte do que é desenvolvido em termos de autocompaixão são exercícios, né? Exercícios de meditação compassiva, exercícios de autorrelato, de que eu anoto, eu percebo determinadas coisas, né? E literatura, conhecer um pouco mais o tema, entender essa questão que a gente está falando, o que é compaixão, o que é autocompaixão, qual é a resistência à compaixão, né? Toda a literatura dessa área. Então, acho que se eu quero começar a trabalhar com isso, esse seria um bom livro para começar, e eu começar com uma autoprática, né? A gente tem falado muito em TCC, em autoprática. Eu acho que para começar trabalhando com compaixão, a gente tem que começar com uma autoprática das meditações compassivas, para quando eu chegue para trabalhar isso com o meu paciente, eu já tenho uma certa vivência, né, em relação ao que eu estou propondo. O que você quer completar aí, Luiz? Alguma outra literatura? Eu acho que tem muita coisa gratuita, acho muito interessante e importante isso que você falou, da gente começar com a autorreflexão e a autoprática, né? E acho que na prática com os nossos pacientes é muito importante a gente deixar claro o que é compaixão e autocompaixão, então através de um processo de psicoeducação mesmo, até para corrigir pensamentos distorcidos que essa pessoa possa ter, como a Maria Amélia disse, né? Perfeccionistas, por exemplo, vão ser muito resistentes a desenvolver a autocompaixão, porque vão achar, se eu for autocompassivo, então eu não vou conseguir atingir, né, o meu ápice, eu não vou conseguir atingir os meus elevados padrões de exigência. Eu acho que é importante também a gente modelar essa autocompaixão nos nossos pacientes através de posturas compassivas que a gente adote com eles, né? Para ensinar através do exemplo, ele observando a gente sendo compassivo, ele vai aprender a ser compassivo e autocompassivo, né? E a Amélia falou sobre resistência à compaixão, né? É muito importante também a gente preparar e estar preparados para backdraft, né? O que é isso? É digamos assim, se a gente personalizasse o autocriticismo, seria ele falando, não, eu vou resistir, eu estou aqui e continuarei até o fim, né? Então a Neff, ela vai dizer de um lugar que está pegando fogo e está todo fechado. E aí, para apagar o fogo desse lugar, o bombeiro tem que quebrar uma janela ou abrir alguma porta para entrar. E no que ele faz isso, como o fogo já consumiu todo o oxigênio que está dentro daquele lugar, quando ele quebra a janela, esse fogo ele consome o oxigênio para fora, então ele dá aquela explosão para fora. E às vezes o backdraft é isso, você estar preparado para quando você começar a fazer práticas autocompassivas, né, você vai ter um efeito rebote de um autocriticismo. E isso não quer dizer que você está indo pelo caminho errado, que você não está sendo autocompassivo, muito pelo contrário, isso quer dizer que você está indo pelo caminho certo e você pode, inclusive, usar esses momentos para praticar e exercitar a autocompaixão, porque é um momento de sofrimento, é um momento de dor, então pode ser um indicador de que agora é o momento que eu preciso, né, me confortar e fazer alguma coisa a esse respeito. E como a gente falou no começo dos dois atributos da compaixão e autocompaixão, né, que um é de aproximar e estar com e o outro de agir no mundo, a capacitação é extremamente importante. Porque imagina eu tomado de uma motivação compassiva, né, das pessoas que estão sofrendo no hospital, da falta de gente que tem para lidar com o Covid, e falar, não, eu vou lá e eu vou ajudar essas pessoas, mas eu não sei nada de como agir nessa situação. Então, às vezes, a gente acha que qualquer ajuda, às vezes, sempre é melhor do que nada. Mas nem sempre, né? Porque, às vezes, você vai lá e vai fazer alguma coisa que vai acabar atrapalhando mais do que se você não tivesse feito nada. Então, é muito importante também a gente se capacitar, correr atrás dessa preparação que está aí disponível para a gente. Existem técnicas específicas, como a Maria falou, meditação, principalmente, né? São muitos exercícios de meditação de você desenvolver uma fala interna autocompassiva, né? Então, tem, por exemplo, a pausa da autocompaixão, que é um exercício rápido que a gente faz, né? A gente até pensou em talvez fazer com vocês aqui, né? Que é uma proposta da Nuff, que ela vai criar um diálogo interno, né? Que começa com uma respiração, com uma consciência do momento presente das suas emoções, e aí, a partir disso, é um scriptzinho em que você valida, né? Que isso é um momento de sofrimento, que o sofrimento faz parte da vida, que o sofrimento é humano e universal e que a gente pode aceitar que a gente está sofrendo e aí que eu posso me dar o que eu estou precisando em relação àquele sofrimento. Né? Então, que eu posso ser capaz de me auto-suprir, né, do que eu estou precisando naquele momento para lidar com aquela dor e com aquele sofrimento. E o componente da aceitação está dentro desse exercício, que é um componente muito importante.
né? Não tem como eu trabalhar autocompaixão sem aceitar necessariamente o sofrimento humano. Então, se eu tenho predominantemente um esquema de evitação de entrar em contato com as minhas emoções, dificilmente eu vou conseguir desenvolver, seja compaixão ou autocompaixão, porque parte necessariamente por eu poder entrar em contato com as minhas emoções e com o meu sofrimento, para que eu possa perceber essa dor, aceitar que essa dor existe, é humana e eu tenho porque eu sou humana, né? Eu não sou um robô, e que isso é bom, e que isso é meu lado humano, e que e o sofrimento é universal, e que eu preciso fazer as pazes com isso, né? Com essa aceitação. Então, muitos dos exercícios da NUF vai, né, em desenvolver essas habilidades, né? Autoconsciência, aceitação dos sentimentos, percepção desses sentimentos dentro da lógica da humanidade comum e assim por diante. Então, acho que é bem interessante. Outra coisa que era um tópico que eu vi aqui, que eu acho que dá o gancho para a gente falar agora, que estava no nosso roteiro, falando em Covid, pode entrar, Gabriel, você quer entrar? Criança querendo passar aqui. Eu achei interessante isso que você falou, só para não perder, né, da evitação, para a gente tomar o cuidado de não usar a autocompaixão como uma forma de evitação, né? Porque muitas vezes os nossos pacientes e a gente mesmo quando começa a praticar autocompaixão acha que é uma forma de fazer a dor ir embora, de fazer o sofrimento ir embora, e não é, né? É uma forma de você estar com a dor de uma forma menos dolorosa, sim, menos dolorosa, mas a dor não vai embora. Então é isso que a Maria está falando de aceitação, né? A dor faz parte da vida, você precisa acolher, mas você não precisa, por exemplo, se criticar, porque você vai estar aumentando o fardo da dor, né? Você pode se acolher e estar com você nesse momento de uma forma carinhosa e autocompassiva. Muito legal. Isso me lembra quando eu trabalhava no doutorado com os pacientes com transtorno de ansiedade social, né? Muitas vezes eles iam para a terapia com uma certa expectativa de que a terapia iria dar ferramentas para que eles pudessem não mais entrar em contato com aquele sofrimento, com aquela ansiedade, né? E a proposta terapêutica era exatamente o oposto disso, né? Era você trabalhar a aceitação do teu sentimento de inadequação ou de vergonha, que você pudesse habituar com esses sentimentos e se acolher dentro disso para poder modificar, em vez de ficar, né, criando mais, a gente usava uma metáfora de máscaras, né? A terapia ela não vai pintar a sua máscara para você poder lidar com essas situações que você tem vergonha. Ao contrário, a terapia ela vai fazer com que você não precise mais da máscara, né? Que você possa entrar em contato verdadeiramente com você e se aceitar como você é e entender que você tem valor independente de qualquer coisa. Né? E que a partir desse olhar é que você pode construir ou lidar com o teu sofrimento de uma forma muito, muito mais saudável, né? Que a gente fala que a verdadeira autoestima, que tem a ver com... Né? Você falou logo no início, aquela questão das pesquisas em autoestima na psicologia, né? Durante muito tempo a gente achou que a autoestima viria de conquistas, né? Quando eu conquisto, eu vou fortalecendo, né? E a gente sabe, de certa maneira, que a compaixão e a autocompaixão vão ser ferramentas muito mais interessantes da gente desenvolver a autoestima, porque a autoestima verdadeira vem de uma aceitação incondicional de quem você é. Quando eu lido bem com quem eu sou, com os meus defeitos, como eu aceito o meu lado B, né? Eu crio recursos para lidar com esse lado B, que eu provavelmente consigo lidar melhor com o mundo. Né? Então, quando eu consigo tirar essas máscaras e aceitar que eu não sou perfeita, que eu tenho erros, que nem tudo que eu faço vai dar certo, que eu não vou conseguir levar uma quarentena da melhor maneira possível sempre, que eu vou oscilar, né? Quando eu aceito isso de bom grado e eu faço as pazes com isso, que eu acho que essa que é a aceitação mesmo emocional do nosso sofrimento, da nossa humanidade, né, de ser humano, que provavelmente eu consigo desenvolver um eu compassivo, né, a partir dessa aceitação. E eu me lembro muitos pacientes com transtorno de ansiedade social, porque eles ficavam meio assustados na terapia, quando eu começava dizendo, olha só, as técnicas não são para vocês disfarçarem os sintomas de ansiedade, porque senão eu estou só enfeitando a máscara, né? O único jeito de vocês não sentirem mais isso, não ativarem mais isso, é se vocês lidarem de uma outra forma com que ativa essa ansiedade, né? E não simplesmente ficar disfarçando isso. Então, realmente, usar a autocompaixão para disfarçar ou não entrar em contato, né, não vai gerar, não é uma verdadeira, né, a compaixão e a autocompaixão. Então, esse conceito de aceitação que está presente na terapia cognitiva desde o início, né, a Bernard está aí, a estratégia Calm-se tem lá o A, né, você não consegue trabalhar com nenhum paciente com pânico se, né, a estratégia inteira não funciona, se você não conseguir o A, que eu sempre digo para os pacientes que é o mais difícil, né, quando você consegue de alguma forma fazer o A, o resto você vem em cadeia. Né? Eu acho que em todos os pacientes a gente pensar a aceitação incondicional de quem a gente é, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, né? A gente se dá conta que a gente é frágil, que a gente é humano, é um dos aspectos difíceis, né, da vida, de uma forma geral. Né? E a nossa sociedade, como a gente estava falando lá no início, né, quando tem esse paradigma de uma sociedade que uma pelo perfeccionismo, pela produção, por estar sempre todo mundo muito bem, perfeito, né, acaba
alimentando ainda mais essa visão de que a gente não pode lidar com as nossas fragilidades e que ser frágil, demonstrar fragilidades ou não dar conta de tudo é uma vergonha, né? Não é uma vergonha, é ser humano. Então a gente tem que ter vergonha da nossa essência humana. Isso não faz o menor sentido. E a gente se conecta a partir das fragilidades, né? Quando a gente fala, né, um dos tópicos que a gente trouxe, que era a solidão, né? E o impacto da epidemia da pandemia na solidão e a própria epidemia da solidão que existe hoje. A solidão não tem a ver com estar ou não sozinho, né? A solidão tem a ver com se sentir conectado. E como é que a gente se sente mais conectado com os outros? É justamente as pessoas que a gente mostra as nossas fragilidades, né? Quando a gente se tira as nossas defesas e se mostra verdadeiramente humano para o outro, é que a gente verdadeiramente se conecta com alguém, né? E aí, quando a gente se conecta efetivamente com alguém, é que a gente se sente menos sozinho. Porque eu posso ter 100 mil amigos, mas se eu só apareço para esses amigos com uma máscara, né, que eu estou sempre linda, produzindo, fazendo, eu não vou ter uma relação real com essas pessoas, porque na hora que eu estiver com dificuldade, que eu estiver triste, onde que eu vou recorrer? Né? Então, até para eu receber suporte emocional, esse suporte tem que vir a partir de uma aceitação, senão eu blindo, né? Aquilo não chega a mim. Eu posso ter 500 amigos, mas se eu não uso a minha rede de apoio de forma que eu possa lidar com as minhas dificuldades e minhas fragilidades e me mostrar frágil, eu não consigo dar esses passos, né? E como você bem falou, né, eu acho que a gente tem que lembrar que essas questões que a gente está falando hoje estão na terapia cognitiva desde o início, né? Vários textos do Beck, estratégias, a gente tem isso. O que a gente tem feito talvez seja sistematizar mais, explicar mais, aprofundar mais e talvez operacionalizar técnicas estruturadas em cada um desses temas. Mas, de uma forma geral, isso já fazia parte, né, da aceitação, sempre foi uma parte fundamental da terapia cognitiva. Né? Está na nossa base e continua hoje na nossa base. E o outro Maria Amélia, desculpa te interrompi. Eu estou achando interessante porque a gente vem promovendo, né? Daqui a pouco já vai fazer 2 meses nossos encontros aqui com os nossos associados. E é impressionante, né? O quanto em cada encontro a gente retoma esse assunto da importância da aceitação, né? Da aceitação das nossas vulnerabilidades, principalmente nesse contexto. O quanto a gente traz a importância da nossa capacitação, né, que o Luiz Felipe acabou de brilhantemente falar também, ainda mais nesse contexto que as nossas queixas, digamos assim, se confundem, né, são as mesmas, aí a gente está, como você fez muito bem a metáfora, né, a gente está na mesma tempestade, não no mesmo barco, então a gente vai ter que, né, buscar aí recursos, obviamente, individualizados, mas de certa forma isso tudo vai partir de uma capacitação quando nós também estamos afetados, né? E aí eu trago também outro tema que a gente vem sempre linkando, independente do assunto, da importância do nosso autocuidado. E quando a gente fala de autocompaixão, é fundamental, né? Então, acho que esses pilares, né, que vêm se repetindo, nos chamam a atenção, para que a gente também possa cuidar desses aspectos se a gente não estiver tendo consciência e observando, né? Então, toda a questão da aceitação, da nossa capacitação e do nosso autocuidado nesse momento. Super importante, Marcelo. Eu ia falar só do último tópico que a gente ainda não falou, que está no nosso roteiro, que tem a ver com compaixão, é que, assim, uma das diferenças, né, que alguns autores colocam da compaixão em relação à empatia, né, é justamente o desejo de aliviar de alguma forma o sofrimento ou fazer alguma coisa, né? E aí a gente pode pensar hoje no Covid em solidariedade, né? O quanto que ações de solidariedade têm sido uma forma de lidar com as nossas próprias angústias em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Então, o quanto que é gratificante quando a gente consegue achar um propósito, né? Em um bem maior, né? Em componentes pró-sociais, em que eu contribuo de alguma forma para ajudar o coletivo, né? Nesse momento de dificuldade. Então, o quanto que a gente tem visto dos profissionais em psicologia, inúmeros, né, aderindo a atender gratuitamente nesse momento. Eu vi inúmeros movimentos de alunos, de grupos, né, uma rede forte de suporte de pessoas doando o seu tempo, né, o seu atendimento, a sua expertise nesse momento, muito para os profissionais de saúde. Então, essa rede de solidariedade tem super a ver com compaixão, né? Porque não tem como eu desenvolver compaixão e ficar só no teórico, né? A compaixão ela vai necessariamente implicar em eu querer fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento do outro, né? E aí a solidariedade pode ser um caminho
nesse sentido e pode ser um grande fator de proteção. A gente sabe que pessoas que ajudam os outros acabam tendo mais benefício para si própria, muitas vezes, do que para o outro, né? E eu acho que é um dos aspectos muito positivos desse momento, quando a gente quer ter um olhar mais não tão negativo, né, sobre o momento, é ver que lindo que é as milhões de ações que, se a gente olhar em volta, começaram a acontecer a partir do momento que a crise, que a tempestade começou, né? Quantas pessoas se mobilizaram em ações diferentes para pensar em soluções. Então, assim, a fé no humano, né? A gente está falando dos nossos aspectos humanos e de tanta coisa ruim que a gente vê, mas tem um outro lado que, se a gente olhar, é muito interessante e dá uma esperança, assim, na humanidade, né? E uma emoção mesmo, quando você vê diferentes ações, às vezes pessoas que não têm nada, mas se engajam ainda assim em fazer pelo outro. Então, é um desenvolvimento de comportamento pró-social, né? E a gente tem visto acontecer muito, e eu acho que é uma boa forma, né, das pessoas que talvez estejam sofrendo ou muito ansiosas com o Covid. Às vezes você sai um pouco de você, né? Você se olha um pouco para o outro e você consegue ter algum tipo de ação que beneficie uma outra pessoa, e isso vai muitas vezes mudar completamente o teu mindset. Então também pode ser uma forma, lógico, não estou dizendo que é uma obrigação para todos, mas é uma das possibilidades que a gente vê, né, que costuma melhorar também a nossa saúde mental. E a gente tem visto acontecer muito nesse momento de Covid, exemplos lindos disso, né? Eu acho que se engajar nesse tipo de ação, com certeza vai trazer um bem-estar maior e faz essa parte da compaixão, que eu, de alguma forma, está tentando aliviar o sofrimento do outro, né? Esse era um dos últimos tópicos que estava na nossa listinha. Não sei se o Luiz quer acrescentar alguma coisa aí. E ninguém falou, não sei se alguém ainda quer falar. É isso que eu ia falar, para deixar esses 3 minutinhos para alguém. É que ninguém levanta a mão, né? Eu estou olhando ali do lado, ver se alguém levanta a mão para me interromper, mas não... o pessoal está tímido. Jaqueline, estou te vendo aí, quietinha, tudo bem? Vou aproveitar, agradecer a Ana Cristina, que está sempre presente aqui com a gente. Obrigada aí pelos seus comentários. Se quiser ter a palavra, fique à vontade. Agradecer a presença ilustre do professor Bernard Ranger aqui com a gente. Uma honra. Estou vendo a Isadora aqui também, que já foi minha aluna. As carinhas conhecidas. Prazer, gente, falar com vocês e vocês estarem aqui prestigiando esse encontro. Muito legal. E agradecer também. Assim, eu cheguei, já estava bem, agora no final, estava em atendimento, mas assim, essa quarentena, ela tem trazido para a gente uma oportunidade muito grande. Não sei se já foi pontuado aqui, mas enquanto pessoa mesmo, né, em termos de acolhimento das nossas vulnerabilidades, do dia a dia, assim, muitas pessoas, inclusive, têm se percebido diferente dentro da própria família, porque na correria do trabalho você não consegue ser aquilo que você naturalmente né, no seu dia a dia, e você conseguir parar e mesmo com medo, mesmo dentro da incerteza, e assumir isso, acolhendo com compaixão. Esse discurso da compaixão tem sido muito, muito falado e é muito importante. Eu tenho pontuado muito isso nos atendimentos, mas com o intuito de tornar isso um propulsor, né, de mudanças, para que quando essa quarentena acabe, a gente consiga fazer ressoar tudo isso que a gente está praticando agora, né, na vida. Muito obrigada pela partilha. Eu queria ter chegado mais cedo, mas infelizmente não deu. Isso até me lembrou uma reportagem que eu vi essa semana falando sobre as pessoas que estão se sentindo felizes na quarentena e estão culpadas com isso, né? Eu acho que é um aspecto interessante. Ninguém tem que estar, né? Eu posso estar feliz em pequenas coisas no meu dia a dia, e isso não significa que eu esteja desprezando o sofrimento que existe no mundo, né? Eu, por exemplo, eu estou feliz de eventualmente estar mais tempo com os meus filhos, como você falou, né? Às vezes você tem um outro aspecto. Eu estou trabalhando um pouco menos, eu estou mais tempo em casa, então nunca joguei tantos jogos, nunca tive tanto tempo, né, full time com eles. Para mim isso é um prazer, né? Então eu vejo isso como uma vantagem. Isso me traz sim momentos de muita felicidade. Mas eu ter essa felicidade e aceitar essa felicidade não significa que eu estou desprezando, né, o contexto externo, né? Não são coisas conflitantes. Essas coisas podem, né, acontecer ao mesmo tempo. Então, achei interessante essa reportagem também, que era um artigo, na verdade,
falando sobre essa questão da autocobrança na felicidade. Então, poxa, se eu me sinto feliz na quarentena, aí vem uma autocobrança. Não, coisa feia, você é uma pessoa horrível. Como é que você está feliz no momento que tem gente morrendo? Que horror, né? Então, já seria a autocrítica se ativando e a gente poder ser compassivo. Não, eu posso ter momentos de felicidade, tudo bem. Isso não invalida que eu também esteja sofrendo com o fato de que coisas ruins estão acontecendo. E, obviamente, isso não significa que eu queria que uma quarentena acontecesse para eu poder estar mais tempo com os meus filhos. Né? Aquele conceito de ganho secundário. Né? Uma vez que aquilo mudou, você tem um ganho secundário, mas não é que você buscou aquilo. Né? Então, acho que, de novo, outro aspecto de reportagem que eu vi na quarentena sobre, né, a importância da gente não entrar nesse tipo de cobrança, né? Da gente poder entender que a gente pode ter vários sentimentos ao mesmo tempo acontecendo, né, em momentos. Muito importante essa tua colocação, Maria. Agradecer também aqui os comentários da Thaís. E a Diana está querendo falar com vocês, mas ela não está conseguindo levantar a mão. Vamos passar a palavra para ela. Bom. Oi, gente. Boa tarde. Não estou muito habituada aqui com o Zoom, mas eu fiquei com uma dúvida, assim, mais uma curiosidade. Não conhecia muito da literatura sobre autocompaixão e compaixão. Não sabia que tinha uma terapia tão algo assim tão sistematizado sobre isso. Mas eu fiquei com uma dúvida porque quando a gente nas pessoas autocríticas, eu ainda sou estudante, já tendo alguns pacientes, mas não na TCC, só na neuropsicologia. Mas quando você vai trabalhar essa questão da autocompaixão com um paciente autocrítico e aí ele vai estar mais ciente dos momentos que ele não consegue obter um êxito, né, digamos assim. E aí é nesse momento que você vai trabalhar a autocompaixão. Mas ele vai estar olhando para aquilo tudo. Eu fico pensando como fazer com que ele entenda que a autocompaixão é importante e que aquilo que ele precisa ser autocompassivo, se ele vai ter mais, digamos assim, consciência das coisas que ele não está conseguindo lidar. Talvez ele pense que ele tá sendo menos produtivo, ele não está dando conta das coisas. Ele vai estar mais atento para aquilo, né? Ele vai estar mais na consciência dele aquilo, porque a gente vai estar falando para ele que ele precisa ser autocompassivo com essas coisas. Eu fico me perguntando como que a gente vai lidar com isso. Com esse caminho inverso que o paciente vai perceber, vai achar que está fazendo, né? O que me parece só é que normalmente a pessoa que é muito autocrítica, ela já está fazendo esse processamento e é por isso que está causando um prejuízo, né? Então ela já vem com esse mindset, acessando essas cobranças e isso é que está causando prejuízo a ela, né? Então muitas vezes a gente não está aumentando a percepção que ela tem disso, né? Talvez a gente só esteja mostrando para ela que a forma como ela lida com ela mesma pode ter mais consequências negativas do que positivas. E talvez exista uma outra forma de lidar que mais contribua até para ela se sentir melhor e com isso esses empecilhos saiam da vida dela. Mas, de qualquer forma, como qualquer estratégia, qualquer terapia que a gente vai aplicar, é uma construção muito individual, né? Então, eu também não vou apresentar de cara, necessariamente, para um paciente muito autocrítico, uma obrigação de exercícios de compaixão, que ele tem que desenvolver a compaixão, a autocompaixão, porque provavelmente um paciente que já se cobra muito, não é isso que eu quero, né? Eu quero, inclusive, que isso venha de uma forma natural. Então, provavelmente eu vou ter que construir talvez trabalhar até com restauração cognitiva num primeiro momento, talvez eu vá trabalhando, modelando uma fala compassiva a partir da relação terapêutica, né? E que a minha fala para ele seja um modelo de adulto saudável, compassivo, e que com o tempo eu possa chegar a propor para ele que ele internalize isso. Então, isso vai depender muito caso a caso, mas em geral, quando a gente trabalha com compaixão e autocompaixão, o terapeuta ele já funciona, né, com esse modelo de eu compassivo. Então, muito a partir da relação terapêutica, de alguma forma você já vai tendo falas autocompassivas em resposta às falas do paciente, quando ele traz o inquisidor lá, o promotor dele, quando ele traz aquilo, a tua tendência enquanto terapeuta é trazer essa fala mais compassiva para que ele já vá percebendo, né, esses aspectos. E aí, conforme eu for trabalhando essa relação terapêutica que é muito mais bem estabelecida, né, eu vou podendo aprofundar numa psicoeducação sobre os benefícios da compaixão e da autocompaixão, o que significa, né, isso, por que desenvolver isso, né, e não trazer isso necessariamente como uma cobrança, tipo, você tem que se tornar uma pessoa mais
autocompassiva, porque a autocompassiva é a solução para suas críticas, né? Acho que não é essa a forma, porque senão você tem razão, vai entrar com mais uma cobrança, além de não dar conta de tudo e de ainda me cobrar pra caramba, agora ainda tem mais uma coisa para desenvolver. Meu Deus, agora tem que virar autocompassivo, né? Pode entrar, como a gente tem normalmente com a terapia cognitiva, quando a gente explica distorções cognitivas, né? A gente também tem uma forma de fazer isso, tomando um cuidado, porque senão o que o paciente vira para você e fala assim, mas eu não estou entendendo, eu já estou deprimido, agora você diz que eu penso tudo errado. Como é que você faz uma fala que é invalidante? Eu não quero invalidar, né, meu paciente, muito menos um paciente deprimido, imagina. Né? Então, tem toda uma forma, né, da gente ir apresentando isso, muitas vezes começando pela modelação do comportamento do terapeuta. Né? E aí, para que o paciente vá percebendo, podendo flexibilizar, e até que em algum momento eu possa partir para uma psicoeducação, para passos mais avançados e ensinar mesmo, né, habilidades compassivas. Luiz, você quer dar a tua visão disso? Não, achei ótimo. Eu ia falar mesmo dessa questão da relação terapêutica, né? E o que funciona muito na minha prática é chamar a atenção do paciente para uma parte dele que está sofrendo. Porque quando a gente está respondendo com autocriticismo, né, ao mesmo tempo a gente é o agressor e o agredido. Né? Então, às vezes, como ele está, às vezes, muito evitando ou muito sobre-identificado com aquela dor, né, é difícil a gente conseguir acessar essa dor de uma forma equilibrada e saudável. E, às vezes, dividir, né, a questão dos modos, talvez, ajuda a gente um pouco. Então, deixa eu ver se eu entendi, empatizando com o paciente, né? Deixa eu ver se eu entendi bem. Tem uma parte sua que ficou muito chateada e muito triste porque não conseguiu alcançar isso que você estava querendo tanto, e eu consigo entender perfeitamente porque talvez no seu lugar eu me sentisse assim também. E tem uma outra parte sua que não está conseguindo aceitar essa falha, digamos assim, vamos entender melhor a partir disso, né? E aí, é claro, existe o cuidado da gente tratar cada caso como um caso, fazer uma formulação cognitiva, né? E a gente inserir a autocompaixão dentro desse plano de tratamento a partir da conceitualização bem individualizada que a gente fez, né? Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, Diana. Obrigada, né, por falar um pouquinho com a gente, trazer umas dúvidas. Não sei, Marcela, se a gente conseguiu passar por todos os tópicos que a gente tinha planejado. Então, da nossa parte, assim, se ninguém mais quiser fazer nenhuma pergunta. Sim, a gente está encaminhando aqui para o fim. Se alguém quiser perguntar, estamos aqui disponíveis, senão a gente já vai finalizar. Enfim, acho que podemos fechar. Quero agradecer muitíssimo Maria Amélia, Luiz Felipe, foi incrível estar com vocês. Achei muito interessante a forma como vocês contextualizaram a importância da compaixão, concatenada com a importância da mudança de visão de mundo que a gente precisa na atualidade, tendo em vista a importância de comportamentos prossociais, solidários, a observação, a importância da observação compassiva, né, de hipervigilância, autocriticismo, evitação emocional nossa, dos outros, que vocês trouxeram na fala de vocês, da gente poder observar quais são as nossas necessidades, quais são as necessidades dos outros, como é que a gente pode estar com essas necessidades e como é que a gente pode se comportar, então, a partir delas. Vocês falaram também da superação da nossa resistência à compaixão, à autocompaixão, que eu acho que é um tema também muito importante, que às vezes a gente não toma consciência, mas interfere diretamente na forma como a gente vai praticar a compaixão e a autocompaixão. Vocês falaram também da necessidade desse respeito do ritmo de cada um, né? Falaram de aplicações clínicas da compaixão e da autocompaixão, da importância do autocuidado compassivo, do cuidado compassivo para com o nosso próximo, né? Como isso tudo tem interferência nos nossos relacionamentos mais íntimos, mais próximos, mas também na nossa consciência sobre o cuidado social. Enfim, foi riquíssimo o nosso encontro. Quero agradecer vocês, não sei se vocês têm algumas palavras para a gente finalizar. E quero agradecer também, mais uma vez,
a participação dos nossos associados, que engrandecem sempre nossos encontros, e a parceria de vocês é fundamental. Quero deixar a TC Rio à disposição, que vocês possam sugerir o que vocês têm como necessidades para que a gente possa ir pensando sobre ações futuras que possam contemplar essas necessidades, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Enfim, só tenho a agradecer a todos. Maria Amélia, Luiz Felipe, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Agradecer a TC, o convite, acho que foi super legal. Agradecer a presença, né, de todos aqui, agradecer o Luiz por ter topado essa parceria aí, acho que ficou bem legal. Então, só agradecer mesmo. Um bom resto de dia de semana para todo mundo. Acho que vou na mesma linha, né? E repito as palavras que eu disse no começo: agradecer a todos os presentes, agradecer o convite da ATC e agradecer a oportunidade de dividir esse momento com a Maria Amélia, né? Para mim é uma honra pessoal, né? Imagina eu, na minha insignificância, né, aqui dividindo essa honra com essa pessoa de tamanha envergadura. Nada de insignificância. Já assisti você falando na mostra. A primeira vez que eu te vi foi numa mostra da TC falando, né? E achei super legal. Você estava apresentando, acho que era uma escala que você tinha validado, era isso? Né? Foi super legal. Isso era um modelo transdiagnóstico a partir da estrutura latente de uma escala. Foi super legal e adorei. Estou adorando dividir aqui, foi super rico. Obrigada a você. Bom, então, obrigada a todos, obrigada Maria Amélia, obrigada Luiz Felipe. Até semana que vem com o nosso próximo encontro. Em breve as informações vão estar lá no nosso grupo do WhatsApp. Boa tarde para todos, cuidem-se, espero que todos estejam bem. Beijo grande, tchau, tchau.